Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando o Consciente. Eu fiz pergunta no vídeo passado, e também fiz com os amigos umbandista, espírita, kardecista. Perguntaram assim: você já ouviu falar de desdobramento? Até eu equivoquei, né? Em vez de falar desdobramento espiritual, eu falei do desdobramento do espírito. E se sabe o que é. Um amigo lá do terreiro que eu frequento, ele explicou que não, deu a resposta que nunca ouviu falar. Uma amiga falou que lá do terreiro que já ouviu falar. Mais uma amiga que é do kardecismo, ela disse, fez a pergunta: dormir é um desdobramento? Então, nós hoje vamos falar. Você sabe o que é desdobramento espiritual? Vamos tentar passar o que nós aprendemos a respeito. Mas nós desejamos sugerir, antes de assistir esse canal, quem ainda não viu alguns outros, ir na listagem lá do canal e ver, por exemplo, o homem espírito e os 7 corpos, para poder entender, né? O vídeo passado ia ser esse tema, mas fomos intuídos fazer também o vídeo, o último, né? Que é nós juntei tesouro na terra, mas já juntei tesouro no céu. Nós recebemos a intuição para fazer primeiro esse. Aí agora nós vamos fazer isso sobre o desdobramento. Além do homem espírito e os 7 corpos, ou os 7 corpos espirituais, mas lá o tema está o homem espírito e os 7 corpos espirituais. Também assisti o que é personalidade. Então vamos no tema de hoje. O desdobramento, nós pressupomos o quê? Por exemplo, esse papel, esse talão, ele vai ter várias dobras, né? Posso dobrar ele em várias partes. Então, se é desdobramento, a gente pressupõe o quê? Imagina o quê? Que nós vamos desdobrar o papel, certo? Então, tem um bom tempo que nós estudamos, quando nós estávamos lá no kardecismo, a respeito de desdobramento. Não são todos os centros de kardecistas que estudam, nem os 7 corpos, nem a apometria. Ele foi falado. Aí eu fiquei para preparar o vídeo, falei, mas será que esse é o termo mesmo, desdobramento? Esse termo foi criado por pessoas que estudaram. Por exemplo, tem outro termo que é projeção astral. Se eu não me engano, foi Valdo Vieira que criou esse termo. Como tem dissociações dos corpos. Aí eu falei, mas será que esse é o nome? Eu estou equivocado? Aí um dos mentores, né, que me orienta, a gente geralmente pressupõe que é o Pai Cipriano, que é o chamado chefe da família espiritual, que me orienta. Mas foi seu Caveira. Aí, como fosse eu pensando, ele falou, e as dobras do espaço-tempo? Então, assim, só para entender, existe uma teoria, os cientistas dizem que existe a dobra do espaço-tempo, ou tempo-espaço, né? Que seriam várias dobras, com esse papel aqui, e que por essas dobras nós poderíamos retornar ao passado, inclusive viajar ao futuro. Nós também já explicamos quando falamos sobre a criação das personalidades, da evolução do espírito, que o futuro já existe. Então, só essas dobras sim. Existe quem tem acesso à Netflix, tem uma série chama-se As Lendas. A gente tem uma espaçonave futurista, viajam, né?
que alguém foi lá, viajou, modificou um fato ocorrido no passado que interfere no presente, o presente some. Por exemplo, digamos que foi lá, deu arma atômica já preparada, essas armas modernas, aviões, né? Equiparam a tropa do Hitler, dos nazistas. Então o Hitler ganharia a guerra. Eles vão lá e consertam. Primeira vez que quem tem mais tempo de encarnado como eu, vai lembrar um filme que tinha Túnel do Tempo. Beleza. Então, o desdobramento espiritual é diferente. Respondendo essa amiga, o desdobramento mais assim, corriqueiro, né, que ocorre todos os dias, é o desdobramento durante o sono. Nós deitamos para dormir, na verdade é o corpo que dorme, mas há alguns que dormem também junto com o corpo. E nós desdobramos. Eu vou aqui mostrar, pegar o celular para mostrar. Está aqui, ó, os 7 corpos espirituais. Não sei se está dando para ver. O primeiro aqui é o corpo físico, duplo etérico, astral. Nós nos afastamos nesse aqui, ó, nesse mais claro, o corpo astral. Primeiro, corpo físico. Segundo, duplo etérico. O terceiro, lá bem clarinho, perto do azul, é o corpo astral. E ligando esses corpos, existe um cordão que chama-se cordão de prata, que ele liga o quaternário inferior, os 4 corpos primeiro que eu mostrei, né? Incluindo o azul. É o quaternário mental inferior, é o físico, o soma, o de carne, como queiram chamar, só um momento aqui, e o duplo etérico, o astral e o mental inferior. E entre o terciário divino tem o cordão de ouro. Então nós nos afastamos. Esse cordão ele estica, tá? Ele estica bastante. Entendeu? Ele estica bastante. Esse aqui é os trabalhos que a gente faz. Ele estica, né? E ele vai, se a gente for, como a gente costuma dizer no popular, na cochichina, lá no final do planeta Terra, lá num país bem distante, Japão, Groenlândia, ou outro mais distante ainda, ele vai esticar. E por qualquer situação, volta rápido para perto do corpo. Por isso que não devemos acordar a pessoa sacudindo, batendo na porta, gritando, que pode haver assim um acidente, né? Choque, a pessoa pode sofrer um derrame. Então não é aconselhado. O Raoni, graças a Deus que agora tem parado, mas ele tem essa mania de me acordar assim. Aí na porta do carro bate, grita, né? Mas vamos voltar ao assunto. Então, nós nos desdobramos. Agora, para onde nós vamos? Nós vamos, lembra que Jesus ensinou? Aonde está o vosso tesouro, estará vosso coração. Então, se a pessoa é chegado na prática do bem ou na prática do mal, vai se reunir com seus iguais para planejar um trabalho espiritual, para executar um trabalho do bem, ou para planejar um trabalho negativo e executar o trabalho negativo. Nós vamos nos encontrar com entes queridos, se eles tiverem condições, nós tivemos permissões, com entes queridos que já desencarnaram, nos precederam, a ida para outra dimensão. Então, esse é o corriqueiro. Mas também existe o desdobramento induzido. O que consiste no desdobramento induzido? Como está lá no centro espírita, kardecista,
numa sala mediúnica, né? Onde reúne-se o corpo mediúnico. Tem uma mesa, por causa dos livros, as cadeiras. Quem já fez parte vai lembrar. E ou estão lá no terreiro de Umbanda, ou de Candomblé, seja para fazer o bem ou o mal. Vai haver a indução do desdobramento. Quando se utiliza trabalhos com a técnica da apometria, o dirigente vai dar o comando do desdobramento do corpo mediúnico, desdobrando o corpo mediúnico, vai dar os estalar, né? Que é os pulsos magnéticos. Mas seja no terreiro, por exemplo, o Norberto Peixoto, no Triângulo da Fraternidade, eu não sei se é um dos estados do Sul, não sei se é não lembro se é o Rio Grande do Sul. Ele também trabalha lá no terreiro que ele fundou com a espiritualidade. Ele trabalha com o tratamento utilizando a técnica de apometria. Mas se não usar a espiritualidade, ela faz o desdobramento. Se a pessoa não usa, não sabe, ela faz o desdobramento. Quando o dirigente do corpo mediúnico, lá no kardecismo, vamos nos concentrar, a espiritualidade vai nos ajudar, o guia vai nos ajudar, para que esteja a chamada incorporação. Tem um vídeo, né, nessa parte dos corpos espirituais que eu falo, a gente fala sobre a incorporação. Então ele vai nos ajudar, nós vamos afastar um pouquinho, aí o espírito vai fazer ligação. Lá no terreiro, como o pai de santo, a mãe fala, firma a cabeça, é para ajudar a espiritualidade nos desdobrar. E é feito todo o trabalho. Quando há aquela dificuldade que o médium tem em se reacoplar, se ligar de novo, aí o pai de santo, quem estiver responsável, vai dizer assim, firma o anjo de guarda, vai usar outro termo, que ele está ajudando a espiritualidade a nos conduzir a religar-se, né? A se acoplar nesse conjunto de corpos que nós nos mostramos. O corpo astral volta bem junto, ele não entra, né? Bem junto do corpo etérico. Então, é ajudado para que isso ocorra. A gente sente assim um mal-estar, né? Quem não está acostumado, ou se ainda não se achegou bem, se acoplou bem, a gente sente assim um mal-estar, né? Meio zonzo, meio aéreo. Ou então já acoplou, a gente fica meio aéreo, assim, onde estou, né? Estou perdido, porque está estabilizando. Como também eu já citei, quando eu vou no terreiro, uma pessoa precisa de tratamento espiritual, eu peço autorização aos guias da casa, eu evoco ela. Se eu esquecer de, no final da gira, para dar o comando mental para retornar, o próprio corpo, esse corpo, nosso corpo físico, corpo de carne, o soma, ele atrai, que a gente não fica perdido não, tá? Somos atraídos para junto, né? Para o acoplamento. E por isso que não devemos, quando saímos, seja do centro kardecista, da gira de trabalho, ir para lugares aí de bebidas, né? Lugares de tumultos, onde vibra muita energia negativa, porque o trabalho, ele não para só aquele momento que teve, acaba só naquele momento que teve o terreiro, ou no centro, não. Ele dá continuidade à noite. Por exemplo, a tenda que eu frequento, que eu faço parte do corpo mediúnico, ela é no sítio do pai, e dentro de uma reserva florestal, né, da Pedra Branca. Já existia, há muitos anos que existe esse sítio, mas resolveram, né, criar esse parque. Eu não lembro se foi criado ou já existia, quando pessoas foram morar, entraram, não lembro. Então lá não tem iluminação. Tem uma parte que
A gente sobe o morro, eu levo mais ou menos de 25 a 30 minutos subindo. Então a gira é feito domingo sim, domingo não, na parte da manhã às 8 horas. Então a sugestão é quem lá frequenta está assistindo, não ir, evitar de ir para uma festa à noite, né? Porque os trabalhos continuam. A espiritualidade vai vir nos chamar no momento que o corpo está dormindo. Mas se não resiste, queira aí, né? O livre-arbítrio é de cada um. Ah, mas aí, onde está, né, o respeito do guia? Muitas vezes a gente pode pensar isso. Mas antes da gente reencarnar, nós assumimos o compromisso. E quando eu me disponho a estar trabalhando com a falange, eu tenho um compromisso. Eu penso assim, tá? Eu vejo assim. Eu tenho um compromisso. Eu me boto à disposição. A hora que eles precisam, eles vão me chamar. Mas também existe o desdobramento, não só no terreiro. Às vezes a gente pode estar em casa, pode estar num local, a espiritualidade necessitar do nosso auxílio, que nós temos a energia animal, que é a energia, o ectoplasma desse corpo que nós usamos. Então eles vão precisar, ou para um outro tipo de trabalho, qualquer função que a gente vai exercer junto à falange, eles vão nos desdobrar. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, mais ou menos 2 exemplos de desdobramento. Eu sempre gostei de criar animais, então eu tinha sempre uma égua, porque eu gosto mais de égua, porque o cavalo, se ele não for castrado, se estiver na montaria, na charrete, ele vê uma égua que está apto a cruzar, está no chamado cio, ele vai, quer saber, o instinto. Então eu sempre gostei de criar as éguas. E tinha umas 2, acho que nesse tempo estava com 1 ou 2. Tem um terreno aqui próximo, cercado, mas eu amarrava, botava a corda, ia lá no poço, enchia a bombona de 200 litros de água, e deixava, quando não ia sair, ou então ia fazer trabalhei com reciclagem, usava. Claro, não maltratava o animal. E eu fazia parte do centro kardecista. Aí no dia seguinte, isso foi numa quarta, não, eu não lembro. Teve um trabalho lá no centro, aí nós fomos, era estudo, né? Segunda, com desenvolvimento mediúnico, ainda, e livro do Evangelho à noite, livro dos Espíritos na quinta, a gente fazia estudo de grupo, desobsessão na sexta, eu não lembro qual dia foi. Eu fui no centro, uma média amiga minha falou, Valmir, ontem eu fiz minhas tarefas, eu me senti um cansaço, fui dormir. E nós estávamos realizando um trabalho, quer dizer, eu também estava fazendo parte. Ela falou a hora, aproximadamente às 15h30 ou 3h30 da tarde, era a hora que eu estava cuidando dos animais. Aí nós já estávamos estudando sobre desdobramento, nós entendemos, é uma fração nossa, né? Uma fração nossa se desprende, a gente fala sobre personalidade, e vai essa energia nossa trabalhar junto com o mentor. Mais ou menos assim para entender. Pode ser outra situação. Estou lá na vigília, fazendo minha tarefa. Estou conectado ao corpo. Uma fração vai. Né? Cria-se uma fração. A personalidade. Que não deixa de ser eu. É só assistir sobre personalidade, nós citamos sobre personalidade. E subpersonalidade vai estar um pouco melhor para entender. Como já teve relato de eu estar trabalhando na minha profissão, trabalhava de vigilante, estou lá no banco trabalhando armado, e uma amiga dizer que num trabalho, ela tem evidência, né? Ela me via trabalhando. Não interfere, não dá sono, não dá nada. A espiritualidade tem toda a responsabilidade, todo o amparo para que nós possamos fazer um trabalho respeitando a nossa disponibilidade ou não. E quando o trabalho continua,
nós vamos chegar em casa, vamos lá dormir. Vamos supor, às vezes a gente está aqui fazendo uma tarefa, eu chego do serviço, eu trabalho à noite, se noite não. Eu chego do serviço, aí eu converso um pouco, às vezes, com o Rony, quando ele toma a medicação, né, para dormir, ele está acordado, nós conversamos. Se tiver que fazer alguma tarefa, eu faço. Se eu não tiver, eu chego, um banho, vou deitar, durmo 4, 5 horas. Já tenho o costume de dormir assim. Depois, à noite, é que eu vou ter um descanso melhor. E eu acordei, a gente acorda assim, um amigo que trabalha também noite sim, noite não, ele falou que acorda, parece que está com ressaca, bebeu muito. Com disposição, aí fica sentado no sofá, vai ver uma palestra, vai ver, ouvir um programa. Aí foi aproximando, eu cheguei, deitei 8 e pouca, 1 e pouca da tarde, 2 horas eu acordei. Quando deu assim 20 para as 17, né, 5 da tarde, me deu um sono, sabe, muito forte. Falei, Rony, eu vou tomar um banho e vou deitar, tá me dando sono. Por favor, não faça barulho. Aí eu entro pro quarto. Eu dormi umas 14 horas, isso não acontece comigo. Eu lembro que eu acordava assim, meio sonolento, e umas 2 vezes eu voltei a dormir. A tarefa foi muito grande. Então, se isso ocorrer, se estiver conversando, se você ocorrer esse sono, é normal. Quando eu era kardecista no primeiro centro que eu frequentei, o médico dizia assim, ó, quando eu estou conversando me dá sono, já sei que estão me chamando para o trabalho. Porque não uso o termo, do livro da literatura de André Luiz, foi que eu tomei conhecimento. O médium, né, foi levado pelos guias durante a reunião de trabalho e ele fez uma viagem astral e ia relatando. Então, é esse desdobramento. Então, se você sente um sono, está em casa fazendo uma tarefa, não tem problema. Não é preguiça não, gente. É os guias necessitando de nosso auxílio, mas necessita que o corpo esteja dormindo e nós nos afastemos do corpo, né? Nós desdobramos, é o termo, e eles têm um cuidado imenso. Num dos livros de Ângelo Inácio, ditado pelo espírito Ângelo Inácio, psicografado por Robson Pinheiro, eu não lembro, vocês me perdoam, é num dos livros da trilogia, que O Reino da Escuridão, Senhores da Escuridão, né, começa, aí tem, no momento eu não lembro, se eu lembrar na hora de editar o vídeo, de postar o vídeo no YouTube, no canal, se eu lembrar, eu vou escrever. Um deles é A Marca da Besta. Então ele sai para trabalhar, o médium sai, nós saímos com os guardiões que nos acompanham. E mais os guardiões responsáveis pelo trabalho. Então, quando terminou o trabalho, o Exu espalha brasa. Olha o nome do Exu, espalha brasa. Ele espalha brasa astrais no nosso rastro, para que os espíritos contrários ao bem não nos achem. Queima o rastro energético que nós deixamos. Então é isso que o cachorro, quando ele... Aí eu entendi. É isso que o cachorro... Ele cheira a roupa, uma peça, ele não é o cheiro do suor, é a energia da pessoa. Então eles vêm, espalham, queima aquele rastro de energia que ficou, né? Que lastro. Até existe médios encarnado que ele tem como rastrear a energia da pessoa, se a pessoa esteve naquele local, se não teve, se está para chegar, entendeu? Então eles queimam para que não seja achado. Então voltando, isso que é o desdobrar-se, é afastar-se do corpo. Vamos tentar, faltam uns 3 minutos para terminar. Quando existe um trabalho lá no plano astral, num terreiro do plano astral, no terreiro que nós estamos, ou num outro que a gente está ligado espiritualmente antes de reencarnar, tem necessidade da espiritualidade. Às vezes a pessoa sonha, sonhei que eu estava fazendo uma consulta num centro, num terreiro,
realmente estava. Isso já ocorreu comigo. Eu me desdobrar para que o Pai Cipriano trabalhasse no corpo mental. Vou mostrar de novo aqui o que é o corpo mental. Ele é ovalado, né? É o azul bem escuro. Está atrás do terceiro corpo, parecendo nosso corpo humano. Nós nos desdobramos, nos afastamos do corpo astral, a entidade liga-se ao corpo mental inferior, ao corpo astral, e nós ficamos desdobrados no corpo mental inferior. Porque a pessoa precisa, né? A espiritualidade respeita a crença. Então, se a pessoa está no plano astral sendo tratada, no terreiro lá, eles mantêm como é. Ou quando o espírito não encarnou na dimensão astral, ele precisa realizar um trabalho no campo astral, ele vai incorporar no corpo astral, que é a dimensão ou multiverso astral. Então, ele não encarnou, ele se encontra em outro plano espiritual, ele vai utilizar do médium o corpo astral. E nós nos afastaremos em corpo mental inferior. Ver a nossa responsabilidade que nós temos no trabalho. Não só no terreiro, mas na continuidade, ou no decorrer de nossa vida. Claro, nós não vamos viver na beatitude, né? Achando que devemos nos dedicar só à parte espiritual. Nós somos médios, lembrando, 24 horas, inclusive até dormindo, né? Nós somos médios. Então nós devemos procurar manter a nossa conduta, nossos pensamentos. Não temos condições, só os que treinam desde pequenos, os monges, de manter-se vibrando positivamente mais tempo do que nós. Tá? Mas se não conseguir, não vamos nos condenar. Então eu espero ter conseguido compartilhar com vocês o que é um desdobramento, passei minha experiência, né, de como é feito. Tá? Se gostou, dê seu like, seu gostei, seu joinha. Compartilhe, comente, deixe a sua sugestão, sua crítica, sugestão de melhora do canal, de um tema que vocês querem saber. Ajude o canal a crescer, a divulgar esse trabalho. Sem vocês, o canal não é nada. E quem não se inscreveu, se inscreva e toque no sininho para receber notificação. Até o próximo vídeo. O amor que existe em mim, saúde o amor que existe em você. Namastê.